Então, hoje estamos muito felizes em ter o professor Roberto, da Universidade do Estado de Campinas, aqui no Brasil, conosco para discutir alguns aspectos do comércio internacionais, baseado em sua palestra em vídeo sobre acordos comerciais Mercosul com União Europeia, né? Para começar, vou fazer duas perguntas que foram extraídas das discussões sobre sua videopalestra. Depois vamos para uma discussão mais aberta, todo mundo pode perguntar diretamente. E aí, para começar, a primeira questão é que tem muitos participantes na nossa plataforma que tem uma interessante para ver se existe boas experiências, estratégias no bloco Mercosul para reduzir as assimetrias comerciais que reforçam a divisão internacional do trabalho durante esse passado 20 anos de comerciais com a União Europeia, né? E aí, muito bem-vindo, professor Roberto. Agora, eu passo para você, por favor. Bom, boa tarde a todos e todas, né? Um prazer, obrigado pelo convite, Cheng Li, obrigado a todos que estão organizando, né, esse curso online, acho que é uma importante iniciativa de, de discussão e de aprendizado, de troca de ideias e experiências, né, sobre os padrões, né, de desenvolvimento, aqui na América Latina, sua inserção mundial, seus efeitos também sobre as estruturas produtivas, do mercado de trabalho, né, e uma série de discussões atuais, né, contemporâneas, com foco bastante também aplicado, né, trazer uma discussão que não apenas discuta do ponto de vista teórico, mas traga também algumas aplicações mais práticas, discussões mais práticas. Eu acho que nessa aula que eu gravei, vocês tiveram aí um pouco dessa dimensão, né, no âmbito comercial produtivo, a respeito de um caso mais específico, que são os acordos esses já negociados há cerca de 20 anos, né, entre dois grandes, importantes blocos, né, econômicos, que é o Mercosul e os países integrantes da União Europeia, né? Então, a gente tem muitas discussões foram sendo feitas ao longo do tempo, e na videoaula a gente pontuou algumas das limitações e implicações desse processo. Acho que essa primeira pergunta que eu cheguei, que foi levantada por um de vocês, né, um dos que ouviram aí a palestra, né, vai no sentido de pensar nas experiências, estratégias dentro do bloco Mercosul, para reduzir essas assimetrias comerciais, dada uma certa divisão internacional do trabalho que vem sendo, na verdade, reforçada nessas últimas décadas, né, independentemente dos acordos em si, né, as implicações que os acordos podem trazer de um potencial agravamento dessas assimetrias, né, mas a conjunção de fatores que acabaram levando aí essas assimetrias, né, vão além, né, são para além da dinâmica do Mercosul com a União Europeia somente, né? Então, a gente tem uma série de outros fatores,
né? E daí aqui eu gostaria de pontuar duas coisas, dois elementos nesses últimos 20 anos. Por um lado, né, uma transformação na economia mundial do ponto de vista produtivo comercial, inclusive com efeitos importantes sobre a América Latina e a dinâmica do bloco do Mercosul, dos países integrantes, que é a ascensão chinesa. Certamente isso motivou, né, uma série de mudanças do ponto de vista produtivo comerciais na região, não apenas diretamente a cada um dos países membros, que a gente tem, né, enfim, cidadãos de diversos países, né, aqui da região, então, mas também o fato de que outrora terceiros mercados, outrora setores negociados junto a outros países, passam a ter também uma grande participação de bens, sobretudo importados da China, né? Então, tem um efeito direto e um efeito indireto sobre a composição das relações dentro do bloco. Eu acho que esse é um elemento importante para a gente refletir, né, dentro das assimetrias. Claro que, em termos de experiências estratégicas, que foram colocadas do ponto de vista como boas experiências estratégicas, houve, em alguns momentos, ao longo desses 20 anos, uma aproximação, um fortalecimento do bloco, né? E nesse sentido, o poder de negociação em conjunto acaba sendo uma estratégia, em geral, benéfica para os interesses do bloco, ainda que os países tenham também capacidades produtivas, né, diferenciadas, né, mas muitas vezes integradas e complementares, né, o caso da Argentina e do Brasil, em setores como o setor automotivo, é bastante claro. Também se levanta a questão de que, embora sejam estratégias complementares, essas estratégias atendem muito mais a dinâmica das grandes corporações que dominam este setor que eu mencionei, por exemplo, do que exatamente um reflexo sobre os direitos do trabalho e as próprias condições do trabalho, né, nesses países. Tá? Então, acho que esses são algumas reflexões iniciais para essa pergunta, né, do ponto de vista a gente tem que inserir essa discussão dos últimos 20 anos dentro de uma transformação produtivo-comercial global, cujos efeitos também afetam, né, a dinâmica no bloco Mercosul, e, ao mesmo tempo, levar em consideração as forças políticas, né, inclusive de um passado recente, que vinham a fortalecer o bloco, né? Assim como atualmente tem um certo enfraquecimento dada a posição de líderes, como no caso brasileiro, de uma redução da percepção da importância dos acordos dos blocos regionais, né, e a tentativa de negociações bilaterais com alguns países na questão da abertura comercial. Então, essa é uma agenda política importante que vai ter reflexos também sobre essa dinâmica. Bom, acho que é isso, inicialmente, que gostaria de pontuar a partir dessa primeira pergunta. Sim, sim, muito obrigado, professor. Acho que exatamente como já disse, né, dentro de vídeo palestra é uma questão bem grande mesmo. Por isso a gente organizar hoje esses seminários virtuais para ter uma oportunidade, faz perguntas diretamente para nosso professor dessa palestra. E também já dentro do vídeo aulas, juntos com agora respondi, já tem bastante mudanças, muitos dinâmicos envolvendo com essas coisas que me lideram para as segundas questões, que muitas nós, na plataforma, tem bastante preocupações, ou também tem mais interessantes. Então, me permite para perguntas fazendo segunda questões. Então, quais são os mecanismos no bloco Mercosul, como a denúncia das cláusulas que violam tanto o direito ambiental
quando o direito de trabalhistas ou qualquer estratégia através da coordenações de ações, aliações coletivas para influenciar o acordo comerciais internacionais como com o mercado europeu ou com agora esse mercado mais agora com China, né, como você já mencionou, que podem beneficiar as pessoas do que a interesse de esses mercados ou essas empresas. Porque aqui, hoje, eu acredito que tem muitos nós trabalham na área de sindicatos, a gente queria entender mais sobre isso, ou que tem alguns mecanismos que a gente conseguiu para ter uma voz nós, ter uma influência, afinal, tem esses acordos mais beneficiados para o povo e trabalhadores e trabalhadoras do que para interesse de empresas. Por favor. Bom, sobre essa segunda questão, eu acho que é importante pontuar, talvez, ao meu ver, dois elementos, né? O primeiro elemento é a questão de que quando se trata de negociações, logicamente, entre blocos, mas leva em consideração a dinâmica política doméstica, tanto é que agora estamos numa fase de ratificação, ou não, né, por meio dos respectivos parlamentos dos países integrantes, dos pontos dentro do acordo, né, e no caso da União Europeia fica bastante evidente dentro de vários parlamentos no âmbito nacional, a discussão sobre a aprovação ou não, dados algumas preocupações, por exemplo, de cunho ambiental, né? O direito ambiental que foi mencionado na pergunta, mas também o direito trabalhista, né? Que é importante a gente enfatizar. Então, do ponto de vista, um dos mecanismos, né, dessa busca por, né, maior ativismo e coordenação, né, de ações que pudessem, né, fazer alguma revisão do acordo a fim de minimizar potenciais perdas, né, nos direitos ambientais e do trabalho, né, passam por uma discussão, no meu ver, nacional, né? Então, nesse sentido, a discussão nacional é importante, é cabível e é preciso ser articulada, né, nos respectivos congressos, parlamentos, enfim. Eu acho que, desse ponto de vista, é uma agenda necessária, né? Primeiro porque muitos países, o caso brasileiro é um exemplo, né, vivenciou uma mudança, né, uma reforma trabalhista, né, 2016, 2017, importante, né, em que vários dos direitos assegurados anteriormente foram flexibilizados ou retirados, né? Então, tem toda uma discussão sobre os efeitos da reforma trabalhista recente, né? E, ao mesmo tempo, junto a essa adesão, né, é uma agenda mais ampla, né, de reformas que tendem a reforçar um certo poder econômico, né, dos grandes grupos empresariais, né, em detrimento, em grande medida, das forças, né, dos trabalhadores, né, e da própria capacidade de negociação coletiva, né. A própria reforma trabalhista do Brasil teve esse efeito potencial de desarticulação um pouco das negociações, esse enfraquecimento, e isso é um desafio adicional, eu digo, para buscar reverter ou minimizar esses potenciais
danos, tá? Então, essa é uma dimensão. E a outra dimensão que eu acho importante, então, do âmbito doméstico, nacional, vamos dizer assim, mas uma outra forma de atuação é a atuação diplomática, né? Que dentro do bloco pode ser articulada. É claro que isso também parte, em grande medida, dos interesses de cada país, né? E de como que isso se representa na negociação diplomática que é feita pelos respectivos ministros de Estado, né, e a chancelaria de cada país para, enfim, endereçar essa questão quando eles estão mais alinhados politicamente. Isso fortalece não apenas o bloco, mas os interesses comuns que são negociados pelo bloco, quando isso caminha em, enfim, um conjunto de interesses mais diversos, acho que enfraquece o bloco, enfraquece também essa capacidade de se ter uma preservação, né, a garantia da preservação dos direitos, aí, tanto ambientais quanto trabalhistas. Tá ótimo, muito obrigado. Eu sei, né, que essa questão é bem grande mesmo, também tem muitos aspectos, mas agradeço esses dois dimensões, é bem mais claro. E agora a gente abre para uma discussão aberta, então, se você tem questões, por favor, à vontade para as perguntas. Hola. ¿Puedo hablar en argentino? ¿Puedo hablar en argentino? Claro. Ok, voy a falar em portunhol. Tá bom, ótimo. Essa é nossa solidariedade na região, né? Como a gente faz esse curso, esse MOOC em duas línguas. Então, acho que a gente vai entender. Tá bom. Ok. Eu acho que é melhor que para planificar y pasen las elecciones, Lula y Bolsonaro. ¿Entienden? ¿Você compreende o que eu quero falar? Repite otra vez. Que para planificar necesitamos conocer cuál va a ser el resultado de las elecciones Bolsonaro-Lula, y en función a esos resultados poder planificar o tener una estrategia para, digamos, o por izquierda o por derecha hacerla. Digamos, las dos estrategias van a ser diferentes en función a quién sea el ganador. Obviamente, si está Lula como presidente, hay muchas más condiciones dadas para que esto se pueda dar en forma más rápida. Ese es mi punto de vista para poder decir, bueno, planificar de una manera o de otra, teniendo en cuenta la condición general del bloque, ¿no? Como recién explicaba Roberto. Tá bom. Professor, vamos coletar algumas perguntas e depois você pode responder juntos ou você prefere responder a cada um? Acho que podemos, enfim, responder, mas se pudesse explicar um pouco melhor, eu acho que, pelo menos, se eu entendi corretamente o que a Alejandra nos colocou, é o desafio a partir das eleições aqui no Brasil, que são dois planos completamente distintos, né? Uma visão de desenvolvimento completamente distinta. Se a gente vai continuar nesse regime ultraliberal, né, que foi adotado no atual governo, né,
e que se planeje uma certa adesão a uma abertura comercial, ao mesmo tempo em que não se respeitam aí várias das regras, né, para a própria adesão, né, que os países europeus exigem, né, como a questão ambiental, do desmatamento, né, que é visível, né, então essa é uma agenda, né, enquanto uma outra, né, se o ex-presidente Lula for eleito novamente, né, recoloca-se no debate uma proximidade tanto na valorização do bloco, né, do Mercosul, a proximidade com importantes parceiros regionais, né, uma integração regional não só com o Mercosul, mas com vários outros países da América do Sul, da América Latina, que já no início dos anos 2000 foi fortalecida, né? Tanto quanto a possibilidade de eventuais revisões em pontos sensíveis, sobretudo a causa trabalhista, né? Eu acho que esses são é um ponto realmente de talvez inflexão, né, importante, com repercussões, né, sobre o nosso tema aqui, sobre um conjunto de outros temas, certamente, mas se eu entendi bem, nessa linha que ela estava colocando, né, mas corrija se for o caso. Bom, ótimo. Então, vamos passar para Gerardo, por favor. Gracias. Quería hacer dos preguntas. La primera es la siguiente. ¿Cómo impactará el Acuerdo de París las condiciones de financiamiento que impone el Acuerdo de París en un posible acuerdo Unión Europea-Mercosur? En tanto que impone compromisos de mitigación, pero también compromisos de financiamiento que entiendo van por encima del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Y la segunda pregunta es, más allá de posibles salvaguardas ambientales y sociales, los altos niveles de economía informal de nuestros países no influyen negativamente en un proceso de integración. Se alguém puder... Vinícius, você pode La segunda, Ele, a primeira, professora, ele pergunta de que forma o acordo de Paris, o acordo ambiental, né, de Paris, impacta na questão do financiamento e nas questões mesmo de emissões de gases, né, a questão ambiental, com um possível acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Então, são as duas questões, Vinícius? Gerardo, creo que esta es la primera, ¿no? ¿Hay otra? Primera, ¿sí? Sí, sí, La bueno. La segunda. ¿La segunda? La segunda es con los niveles de economía informal que tiene el Hablaba Mercosur. despacito así copio. Hablaba despacito así copio. Si los Con niveles niveles. de economía informal del Mercosur no van a afectar negativamente el proceso de integración con la Unión Europea, y no son en sí mismos una garantía de fracaso de cualquier proceso de integración. Sim, daí a questão da informalidade. Os níveis de informalidade na nossa região são muito mais altos do que na Europa. Então, de que forma isso impacta no acordo, né? De que forma afeta o acordo? Bom, então, boas perguntas aí, obrigado, Gerardo, pelas perguntas, né? Acho que a primeira, né, sobre o Acordo de Paris e as metas do clima. Importante a gente pontuar que vivenciamos um período de preocupação mundial acerca da transição energética e dos efeitos climáticos, né, de um modelo de desenvolvimento
né, capitalista, industrial, né, baseado no consumo de massas, né, de alguns séculos já, né, estabelecido, que modelo este altamente prejudicial ao meio ambiente, né? Teve um custo, não só um custo social, mas um custo ambiental, do ponto de vista dos efeitos, né, sobre os ecossistemas, muito grande. Então, o compromisso assumido, né, a partir do Acordo de Paris, por exemplo, e de algumas outras metas, né, do desenvolvimento sustentável, como a Agenda 2030, estabelecido pela Organização das Nações Unidas, né, reflete, dentre os países signatários, um compromisso em reduzir, né, as emissões de gás carbônico, reduzir as emissões dos gases do efeito estufa, né? E essa justamente tem sido um dos focos da agenda do debate dentro da União Europeia, no sentido de garantir, né, com que a adesão se dê por parte de países ambientalmente responsáveis, né, ou que a produção associada, né, que vai ter acesso facilitado, né, com tarifas reduzidas ao mercado comum europeu, seja uma produção que tenha essa responsabilidade ambiental, né? Então, tem toda uma discussão já em curso, uma literatura e também nas ações de política pública acerca de estabelecer, né, compromissos, tanto por parte das empresas quanto dos governos, em garantir essa rastreabilidade dentro do processo produtivo e desse compromisso em alcançar o que foi estabelecido em termos de redução de emissões a partir do Acordo de Paris, e isso também se reflete na capacidade de financiamento, no acesso ao financiamento que, eventualmente, empresas possam ter nesse processo, né? Então, acho que esse é um tema importante e sensível à própria ratificação dos acordos, bem como se prosseguirem uma preocupação adicional, mas que pelo menos virá dentro de colocando certas limitações a essa exploração natural que vem ocorrendo de maneira bastante talvez irresponsável, né? Então, de maneira que tem prejudicado, né, todo o meio ambiente. Eu acho que uma segunda questão vai no sentido de fato, né, nós temos países latino-americanos em geral, mas vários outros países que compartilham a característica do subdesenvolvimento, né, tema bastante caro a uma literatura como a literatura da CEPAL, da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, desde, né, do final dos anos 40, né, quando foi instituída, um dos braços da ONU, né, aqui para a nossa região, em pensar as características tanto estruturais, da estrutura produtiva, como a gente enfatizou nessa videoaula, uma estrutura produtiva comercial assimétrica, mas também de uma estrutura social e de renda e do mercado de trabalho, né, que caracteriza uma economia subdesenvolvida, né? E no caso da América Latina, um dos traços, né, importantes desse processo de subdesenvolvimento é justamente a elevada informalidade, além da heterogeneidade estrutural, né, a informalidade do mercado de trabalho. Logicamente, como havia mencionado na questão anterior, mudanças na institucionalidade, né, mudanças, por exemplo, com uma reforma trabalhista que tende a flexibilizar
as relações de trabalho, os direitos trabalhistas, né? Reduzir o poder de negociação dos sindicatos, das ações coletivas. Isso tudo, essas mudanças institucionais podem ter um reflexo, tem um reflexo muito significativo, inclusive nessa capacidade de implementação dos efeitos que vão ser mais potencializados no caso da implementação do acordo, porque não apenas podem se agravar a estrutura, as assimetrias do ponto de vista produtivo e comercial, como a gente mencionou, mas também do ponto de vista da informalidade, né, que já é um desafio anterior aos acordos, e que podem ser, logicamente, potencializados, né? E daí eu acho que cabe também a gente entender um pouco desse reflexo, não é uma mediação entre a institucionalidade do mundo do trabalho com o tipo de emprego que as economias aqui da América Latina, em especial do Mercosul, geram, né? Então, essa estrutura de emprego está associada à própria estrutura produtiva que a gente tem e essa estrutura social. Então, é importante a gente levar em conta, né, essa heterogeneidade. Temos economias muito baseadas em serviços com elevado nível de precarização, né, com baixa também formalização. Temos economias que têm perdido a capacidade dinâmica das suas indústrias, os setores industriais, que são setores com um certo grau de formalização, ainda que dentro da indústria também tem uma heterogeneidade muito grande, porque convivem tanto pequenas empresas quanto grandes grupos, né, e possuem dinâmicas bastante diferentes, quanto do ponto de vista agrícola, né, o agropecuário, né, e daí nós temos também pequenos produtores e grandes latifúndios, né, características desses dos países da nossa região. Então, essa ideia da heterogeneidade, tanto que se reflete na formalização, no elevado grau de informalidade no mercado de trabalho nos países da região, também acaba sendo um ponto um ponto em que os efeitos adversos dos acordos possam agravar, né, essas assimetrias também no mercado de trabalho e dado uma elevada informalidade já pré-existente, né? Tá ótimo. Vinícius, por favor. Bom, aproveitando, eu queria saudar o professor Roberto Borg, que aceitou o nosso convite, e dizer que nós estamos fazendo essa série de seminários no sentido também de deixar mais rico o nosso curso, né? Algumas pessoas que estão aqui presentes já fizeram o curso, outras estão entrando agora, né? Então, nós vamos fazendo esses seminários, além das aulas que estão na plataforma, os textos que estão lá, né? Bom, amanhã, só como a caráter de informe, amanhã nós teremos outro seminário desse, vai ser às 6 da tarde, com o professor Sebastián Herreros, que é da CEPAL. O professor falou aqui, o professor Borg citou a CEPAL, então eu falei, vamos aproveitar e vamos reforçar o chamado, amanhã às 6 da tarde, debatendo essa questão da integração comercial regional, tá? Aproveitar e saudar o pessoal que entrou aí, o Pablo Reiner, Maicon, Neide, a Ângela, todas e todos aí que entraram. Bom, eu tenho duas questões, algumas já relacionadas até com a pergunta que o Gerardo fez também, então eu vou fazer só uma, tá? Em uma possível aprovação de um acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, essa possível aprovação ela é esperada
pelo setor industrial europeu, né? Nós vimos com o esforço que a Angela Merkel fez, por exemplo, para a aprovação desse acordo, apesar das críticas do setor da agricultura, né? Então, professor, do seu ponto de vista, a facilitação das indústrias europeias nos países do Mercosul pode significar, hoje nós temos um estado de dependência, né, de vários produtos, né, na região. Isso pode significar o fim da indústria na nossa região, né? O aumento dessa dependência, a diminuição de direitos trabalhistas, ou o senhor acha que não, isso pode ajudar de alguma forma a indústria da região, os direitos trabalhistas dos trabalhadores daqui, eles vão ser equiparados com os da Europa? O que o senhor acha? Desculpa prolongar. É uma ótima pergunta, né, Vinícius, de você pontuar, né, os possíveis efeitos, né? Eu acho que, primeiro, a gente tem que lembrar que, de certa forma, a União Europeia é um importante parceiro comercial do Mercosul, né, dos países do Mercosul, inclusive nesse ponto, né, um ponto sensível que é a indústria. E na indústria que os países do Mercosul, inclusive, têm perdido bastante competitividade por uma série de razões, né? Então, desse ponto de vista, a gente tem uma dinâmica de exportar algum tipo de bens em muitos nichos, né? Em nichos de mercado, a gente tem a capacidade de exportação, em alguns nichos apenas, né? Ao passo que nós importamos bens industriais, e daí é importante a gente diferenciar, né, esses bens industriais, né, embora a gente fala de indústria, mas tem indústrias e indústrias, né, tem uma heterogeneidade industrial muito grande. Então, nós temos também setores de bens de mais alta tecnologia, né, que tem uma capacidade de conhecimento embarcado, de pagamentos de melhores salários, né, etc., que caracterizam a produção e a tecnologia europeia muito mais do que nas economias da América Latina. Inclusive porque grande parte das empresas algumas das quais operam aqui na América Latina são subsidiárias ou filiais das empresas estrangeiras, inclusive europeias, né? E que tem uma relação muito, né, muito distinta nessa capacidade de criação e de incorporação de tecnologias domésticas, né? Então, eu acho que um primeiro ponto para a gente destacar é esse, né? A gente tem uma relação importante entre o Mercosul e a União Europeia do ponto de vista industrial. Agora, o que os acordos... Mas, nesse sentido, tem também uma assimetria, né, entre o que é exportado e importado. Embora a gente consiga exportar em alguns nichos, né? Daí você consegue mencionar, bom, tem uma Embraer que consegue produzir aviões e exportar, mas é um nicho muito específico. A gente também deve lembrar que uma série de insumos industriais são importados, né? E nesse sentido, né, os acordos tendem aí a agravar um desadensamento da indústria na região. Eu acho que esse é um tema, né, central, de a gente não apenas levar em consideração, né, nossa capacidade de exportar e importar de bens finais, mas também desses insumos que são utilizados na produção e que já hoje são, em grande medida, importados, né, que já enfraquece esse encadeamento produtivo doméstico e daí a geração de emprego e renda na região, né, gerar emprego de qualidade, com empresas com respeito aos direitos trabalhistas e assim por diante, né?
Então, esse já é um desafio que está colocado, e certamente com os acordos, né, a facilidade que é dada do ponto de vista tarifário de acesso de importação ao uso dos bens industriais europeus, com tecnologia mais avançada, possivelmente com preços mais acessíveis, acaba rebatendo nessa estrutura produtiva, ou seja, potencialmente desadensando mais as cadeias industriais, e quando há um desadensamento das cadeias industriais, certamente o emprego é prejudicado, o emprego de qualidade também é substituído, né, por empregos com uma precarização maior, com níveis de terceirização maior, com pagamentos de salários menores, né, porque aquela capacitação profissional, aquele emprego de geração de melhor qualidade tá em outras regiões, né, na Europa, ou mesmo no leste asiático, né, em grande medida, onde parte desses insumos são produzidos, né? Então, acho que esse é um desafio adicional que tende a se agravar, né? Sim, muito obrigado. E tem outras perguntas? À vontade. Acho que tem uma pergunta no chat, né? A Cíntia parece que pontuou. Cíntia, seu ponto é uma ponto acessível foi a autorização de uso de agrotóxicos já proibido na europeia, né? Que talvez vai ter alguma mudanças quando a gente vai mudar. Deve ser pontuado, né? Que nesse sentido, no caso brasileiro, pelo menos, houve uma expansão do uso de agrotóxicos, de uma flexibilização, né? De uma série de agrotóxicos que eram proibidos, inclusive no Brasil, né? Nesses últimos anos, né? E que são realmente tóxicos, né, altamente, comprovadamente, né, tóxicos e proibidos na Europa, também eram proibidos aqui, foram flexibilizados, isso aumentou e muito, né, nesses últimos anos, e enfim, prejudica o comércio exterior, como prejudica a própria, né, saúde, né, em primeiro lugar, né, antes mesmo da economia ou do comércio exterior, as questões de saúde, né, saúde pública que advém de um uso indiscriminado, né, de agrotóxicos, né? Sim. Mais perguntas? Se não, eu vou usar esse projeto, faz uma pergunta. Então, professor Roberto, na outras unidades de nosso capítulo 2, sobre negociar, tipo, com norte, ou norte com sul com sul, né? Eu queria fazer uma pergunta sobre esse papel, tipo, agora com esses comerciais com China, ou com Índia, com Mercosul, o que é seu ponto de vista, as diferenças do que a Mercosul faz comerciais com europeia, né, o mercado europeu, essa diferença, porque tem outra unidade falando, na verdade, quando a gente fazendo comércios sul com sul, na verdade, pouco perigoso do que sul com norte, porque tem bastante diferenças, ou às vezes a gente não, na posição, pode negociar bom clausas para nós. Então, eu queria, sabendo esses diferentes padrões, quando a gente fazendo comércios com China, com Índia, tipo sul-sul, com Mercosul, por favor. Também eu acho uma excelente questão, né, Shane, de a gente pensar que tipo, primeiro, quais são os nossos parceiros e, em segundo, que tipo de política é negociada com esses parceiros. Certamente, a proximidade sul-sul, né, que foi muito mais incentivada, né, um arcabouço, inclusive institucional, foi sendo criado, né, a partir da denominação dos BRICS, né, nos anos 2000, primeiro com uma certa identificação de que eram economias com alto potencial de crescimento econômico, mas
a partir também de certo momento, não apenas uma ideia, né, de crescimento econômico, mas a criação de uma certa institucionalidade, de mecanismos de cooperação entre esses países, né? Se estabeleceu banco de desenvolvimento com a participação desses países, né? Então, acho que esse é um tema relevante. Primeiro porque também, além disso, né, viabiliza alternativas junto a países que têm preocupações, muitas vezes, semelhantes do ponto de vista do desenvolvimento, ou das características do subdesenvolvimento, né? Muitas vezes, esses países ainda persistem um desafio em termos de heterogeneidade, né, estrutural, das estruturas produtivas, do mercado de trabalho, da questão social, da questão ambiental, né, em que, ao passo que em muitos países de renda mais elevada, considerados países desenvolvidos, né, se a gente puder chamar assim, como os da Europa Ocidental, enfim, grande parte da Europa, né, acabam tendo outras preocupações, né, também na garantia, certamente, de um conjunto de direitos, mas para a gente garantir esses direitos na América Latina, no sul global, né, eu acho que os desafios e enfrentamentos ainda são muito, muito maiores, né, os gargalos ainda são muito grandes, né, então essa negociação sul-sul pode ser muito bem-vinda para negociar termos de países que tenham estruturas semelhantes, preocupações, desafios semelhantes, né, e construir uma agenda em comum, né? Então, nesse ponto de vista, eu acho que também foge um pouco aquela dominação de uma certa divisão internacional do trabalho entre centro e periferia, né, resgatando aqui novamente a CEPAL, de outrora, né, de antigamente, né, você consegue estabelecer outros mecanismos. É claro que, junto a esse poder de interlocução com os parceiros, é importante, né, negociar os termos, né, e desse ponto de vista, por exemplo, notadamente no caso chinês, de poder, né, estabelecer vínculos que sejam vínculos ou benefícios mútuos, né, em termos de geração de emprego, renda, de qualidade, preservação do meio ambiente, acesso a recursos energéticos, enfim, tudo isso que pode ser negociado junto a potenciais aliados nesse sul global. Mas uma grande diferença é essa visão, né, de como esses países compartilham características, né, semelhantes, né, em termos da sua estrutura, né, produtiva, social e assim por diante. Muito obrigado. Aqui na chat, a gente tem Cynthia. Cynthia, você pode fazer essa pergunta? Porque a gente não tem tantas pessoas. Pode ser, por favor. Minha pergunta é, qual que é o risco do afrouxamento das regras para o cumprimento do acordo em relação à categorização e à subcategorização dos produtos? Você quer elaborar um pouco mais, Cíntia? Não sei se é uma pergunta mais específica ou... Eu acho assim, professor, que por conta do acordo, eles tendem a baratear e a União Europeia tende a flexibilizar para poder estar recebendo esses produtos, mesmo com agrotóxico, mesmo com comprometimento da forma de produção. Eu acho isso, mas eu não sei se eu estou certa na minha forma de pensar. E também, professor, porque a gente não tem muito tempo, e também tem outra pergunta de Alejandra. Alejandra, pode usar essa oportunidade? Só para responder bem brevemente, né? Eu acho que, só para pontuar, acho que tem uma questão aí que, mesmo na Europa, isso não é consensual. Eu acho que tem forças políticas,
né, embora em grande medida mais progressistas, né, do que atualmente em alguns governos da América Latina, de garantir uma certa preocupação, por exemplo, com o cumprimento das metas do Acordo de Paris. Isso não significa que também não haja, inclusive há uma certa ascensão, né, em alguns um movimento político em alguns países, uma extrema-direita, né, também na Europa, né, de questionamentos, né, sobre essa questão ambiental, e daí esse afrouxamento de regras pode vir a ser uma preocupação, né? A princípio não tão colocada, mas eventualmente pode vir a ser uma preocupação mesmo. E vamos para a última pergunta, do que todo mundo dá trabalho um dia todo até agora todo mundo está um pouco cansado. Vamos, por favor, Alejandra, pode fazer sua pergunta? Sí, en realidad quería consultar, o sea, no cómo impactan los acuerdos en países de Latinoamérica que no tienen una estructura de negociación colectiva fuerte como la de Argentina, que es vertical, o la de Brasil en términos relativos, no es tan vertical. Pero cómo poder integrar o nivelar los países que no tienen, digamos, una negociación colectiva fuerte. Bom, acho que nesse caso, né, Alejandra, os acordos tendem a agravar um problema estrutural prévio, né, pré-existente, né, não temos a precarização do mercado de trabalho, né, certamente a ausência, né, de uma negociação coletiva, da capacidade de negociação coletiva mais forte, né, essa ausência acaba por potencializar os impactos adversos dos acordos, né, já dado que não só a capacidade produtiva pode ser transferida, né, fábricas podem ser fechadas, dado o risco de importação de produtos industrializados a preços mais competitivos, né, você também não tem uma capacidade de preservação de empregos, ou mesmo a precarização que pode ser observada. Esse é um efeito, claro, que pode ser visto aí a partir da ratificação dos acordos, a meu ver, né, a meu juízo. Muito obrigado. Só para informar, também na plataforma, na última capítulo, agora ainda não está aberto, mas quando vai fazer aberto, a gente vai ter estado caso no Peru, como sindicatos conseguiu mobilizar influências desses acordos comerciais dentro do Peru com Estados Unidos. Então, vai ter uma caso concreto para ver, né, na nossa região como a gente conseguiu fazer esse coletivo Peru de sindicatos, de advogados para realmente decifrar alguns acordos não justos para trabalhadores. Enfim, muito obrigado por todos e todas para participar hoje do nosso seminário online. E também, muito demais, obrigado para o professor Roberto, para essa uma hora de discussão tão aberto. Para também amanhã, né, como Vinícius, meu colega, já falou que amanhã a gente vai ter outro professor da CEPAL, vai falando sobre as importâncias de integração na regional, em termos de comerciais. E aí, amanhã, às 6h. Então, muito obrigado a todos e a todas. Eu que agradeço, Cheng Li, e todos os organizadores do curso, né, e desejo um bom curso a todos e todas, e boas reflexões, né, espero que essa uma hora que passou tão rápida aqui tenha
ajudado a esclarecer um pouco das dúvidas, e qualquer outra dúvida também fico à disposição, tá? Obrigado, um abraço. Obrigado a todo mundo. Tchau, boa noite.